Depois de muito pensar se eu iria ou não falar sobre o aborto retido que eu tive no final do ano passado, eu resolvi compartilhar. Pelo simples fato de que quando isso aconteceu comigo, falar com mulheres que já tinham passado por isso me confortou muito. Eu não me senti sozinha no deserto, sabe? Então, bora abrir meu coração. Bom, tudo começou e aconteceu no final do ano passado. Eu demorei um pouco para descobrir a gravidez, porque como meu filho, Felipe, naquela época ainda mamava, a minha menstruação era totalmente irregular. E eu só me toquei que poderia ser uma possível gravidez quando eu comecei a passar mal. Aí eu liguei o alerta, fiz o teste na hora, positivo. Aí aquela mistura, né, de ansiedade com felicidade, é uma coisa de louco. Enfim, a gente já tava mega animado. O Felipe, ele fazia carinho na barriga, ele dava beijinho, você falava, cadê o irmão? Ele vinha, apontava, tava assim, todo mundo tava envolvido pela magia da gravidez. Aí chegou o dia do tão esperado primeiro ultrassom. Teoricamente, eu estaria mais ou menos de 8 semanas. Eu digo mais ou menos porque como minha menstruação era muito irregular, a gente fez uma média. E na hora que o médico começou a fazer o ultrassom, eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Ele abria e fechava a tela do ultrassom várias vezes. Parecia que estava com algum problema e ele não estava detectando algo. E realmente, ele não estava detectando. Aí ele tirou o aparelho, pediu para eu sentar e ele foi extremamente humano e delicado. E na hora, assim, ele me explicou que ele não tinha escutado o coraçãozinho do bebê, mas que tinham 3 hipóteses. O coração chegou a formar, mas por algum problema parou. 2, o coraçãozinho nem chegou a formar, não conseguiu. E 3, o coração ainda ia formar. Mas ele deixou bem claro que a possibilidade mais provável era a primeira. Naquela hora eu fiquei cega, surda e muda. Eu só conseguia chorar, 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 chorar. Era uma dor que invadia assim meu coração, a minha cabeça. Doía demais, demais, demais. Eu e o Rô, a gente saiu do laboratório e a gente ficou mais ou menos 1 hora dentro do carro, sem rumo. A gente ficou perdido. A gente só conseguia chorar, rezar, só. Depois que eu consegui respirar, pegar o ar, eu mandei para minha médica, mandei os exames. E aí ela começou a explicar melhor todas as 3 possibilidades. Só um parênteses aqui, que eu tenho que deixar registrada a minha imensa gratidão à minha médica Juliana Honorato, que ela foi impecável em todos os momentos comigo. Ela foi muito mais que uma médica, ela foi uma amiga. Ela me mandava mensagem todas as horas, ela queria saber como eu estava fisicamente, a minha saúde e também psicologicamente. Ela foi fundamental para eu conseguir passar da melhor maneira possível por todas as etapas do aborto. Eu deixo aqui o meu muito obrigada, Ju. Depois de 1 hora parados dentro do carro, fomos para casa. E aí eu posso dizer que foi um dos momentos mais difíceis. Porque eu cheguei em casa e o Felipe veio correndo na minha direção, começou a fazer carinho na minha barriga e a me dar beijo. E eu fiquei sem reação. Porque por mais que existisse a terceira hipótese do coração ainda se formar, eu sentia e eu sabia que o bebê não estava mais ali com a gente. Nessa hora eu tirei forças não sei da onde, respirei fundo, eu sentei e conversei com o Felipe. Eu expliquei que o irmãozinho dele não estava mais ali na barriga da mamãe, que ele não estava mais ali com a gente, que ele precisou voltar para o céu, mas que na hora certa ele ia voltar para nossa família. Foi muito difícil falar isso pro Felipe, porque eu não estava falando para ele, eu estava falando para mim. Eu estava tentando aceitar tudo aquilo que tinha acabado de acontecer comigo. Como eu não tinha tido nenhum sangramento, nada, o médico pediu para eu voltar em 1 semana para fazer uma nova ultrassom para ter certeza absoluta daquelas 3 hipóteses qual que seria. Os dias foram passando e eu nada de ter sangramento. Os sintomas, na verdade, só iam aumentando. Eu ficava cada dia mais enjoada. Aí chegou o 7º dia, eu fui repetir o exame, a ultrassom, e aí sim foi confirmado
o aborto retido. Eu conversei com a minha médica e ela me explicou as duas possibilidades que eu tinha. Uma era fazer uma intervenção médica e tirar o feto, e a outra era esperar o meu corpo reagir. Eu tinha até mais ou menos uns 30 dias para esperar. Ela me explicou detalhadamente o lado positivo e os desafios de cada uma das opções, e eu optei em esperar o meu corpo reagir. No dia da confirmação do aborto, eu voltei para casa mais conformada com aquilo, mas eu ainda não conseguia entender com clareza o que estava acontecendo comigo. Então, no dia seguinte, eu rezei muito, mas assim, muito. Eu me conectei com Deus de uma maneira muito forte. E eu pedi para Ele me mostrar por que aquilo estava acontecendo comigo, ou que me fizesse entender e me confortar, porque eu queria tirar aquela dor que eu estava sentindo. Eu não sei se você acredita ou não em sonhos, mas no dia seguinte que eu me conectei de verdade com Deus, eu tive uma luz. Eu sonhei com meu bebê e foi um sonho muito real. Eu e o Rodrigo estávamos, acredito que era o céu, no meu sonho eu via como o céu, e tinham pessoas ao meu redor que eu acredito que eram anjos. Eles estavam vestidos de branco e saía uma luz muito forte das costas, assim. Eu não conseguia ver o rosto de ninguém, era embaçado, eu só via luzes muito fortes. E aí, do nada, um anjo se aproximou de mim e colocou a mão assim na minha barriga e retirou. E na hora ele retirou um bebê que devia ter uns 9 meses, só que estava morto. O bebê estava morto. E aí vinha outro anjo e colocava um aparelho, eu não sei o que é, colocava assim no bebê o aparelho, e aí o bebê começava a respirar. E nessa hora eu tampei o meu ouvido muito forte e eu comecei a gritar: eu não quero ouvir o choro, eu não quero ouvir o choro, eu não quero ouvir o choro. Nessa hora tudo sumiu da minha frente, ficou tudo branco assim, não tinha mais ninguém, só eu e o Rodrigo. E aí ele pegava nos meus braços assim e falava: mas por que você não quer ouvir? E nisso eu escutei o choro do bebê. E foi muito real, muito. E aí ele me abraçou muito forte. E eu comecei a ficar desesperada. E aí ele sumiu no meu sonho e eu andava de um lado pro outro, de um lado pro outro, desesperada. Eu falava: e agora? Eu escutei o choro, e agora? Quem que vai colocar o bebê de volta na minha barriga? Quem que vai colocar? E aí apareceu uma pessoa vestida de azul, com uma luz muito forte. O tempo inteiro tinha luz ao meu redor. E eu não conseguia ver o rosto, nada, era só uma luz muito forte, o rosto embaçado dessa pessoa. Ela pegou na minha mão e falou: acalma, Luciane. Fica calma. O seu bebê tá bem. E na hora certa, ele vai voltar para você. E ele vai voltar para sua família. E ele vai voltar para sua barriga. Acredite em mim e fique em paz. Nessa hora eu acordei em prantos, desesperada. Só conseguia chorar. Era um alívio, era um choro de uma mistura de alívio com dor, era uma mistura de tudo. Depois que eu acabei de chorar muito, eu peguei forças, eu respirei, tomei uma água, me senti em paz. Aqui dentro, no meu coração, eu sentia um alívio e uma paz muito grande. No dia seguinte desse sonho, eu comecei a sangrar. O meu corpo começou a colocar para fora. O processo, desde que eu comecei a sangrar, durou mais ou menos uma semana. Mas eu tive dor intensa mesmo, 2 dias só. E assim que eu acabei de sangrar, eu fui no hospital para fazer um novo ultrassom para ver se já tinha saído tudo, só que infelizmente ainda não tinha saído, tinha ficado um pedacinho bem pequenininho. E como era um pedaço pequeno e eu fiz outros exames e estava tudo bem comigo, minha médica optou em esperar pela próxima menstruação para ver se ia sair. E dito e feito, depois da minha outra menstruação, eu voltei no hospital, fiz o exame e aí sim, aí o meu corpo, o meu útero já estava limpinho. Esse é o relato do meu aborto que aconteceu no final do ano passado. E hoje eu não estou aqui para falar para você que já passou por isso ou que está passando para ter calma que vai passar, porque isso
você sabe. Hoje eu estou aqui para falar para você ser forte, acreditar em um motivo maior, acreditar em você. Porque nesse processo todo que eu passei, por muitas vezes eu questionei a minha existência. E foi aí que eu descobri que eu sou mais forte do que eu pensava, que eu tenho mais propósitos do que eu imaginava ter. E eu tenho certeza que aos poucos você também vai descobrir isso. Saiba que você não está sozinha. Um beijo no seu coração.